Jesus praticou magia ao transformar a água em vinho. Entenda por quê. Você já ouviu falar em alquimia? A alquimia é uma arte da Idade Média que mesclava diversos elementos de campos distintos. Ela reunia ciência, arte e magia. O termo alquimia deriva do latim, que é derivado do árabe, transliterado como alquimia, que significa a química. Este, por sua vez, deriva do termo grego quemeia, que significa fusão de líquidos. E a alquimia encontrou no vinho um aliado, porque, com sua fermentação e transformação natural, encarnava muitos dos princípios alquímicos. Quem praticava essa arte eram os alquimistas, e eles utilizavam do vinho tanto em suas experiências físicas quanto em seus estudos espirituais. Os alquimistas acreditavam que a capacidade do vinho de se transformar de suco de uva em uma bebida espirituosa refletia a possibilidade de transformação interna e externa dos seres humanos. Ou seja, tanto a matéria quanto o espírito tinham o potencial de elevar-se a estados de maior pureza e poder. Praticada por diversos povos antigos, árabes, gregos, egípcios, persas, babilônios, mesopotâmicos, chineses, etc. A alquimia está associada aos conhecimentos da medicina, metalurgia, astrologia, física e química. Muitas das civilizações que a praticavam criaram códigos e símbolos secretos alquímicos. Estes alquimistas contribuíram para o desenvolvimento de diversas técnicas, embora não explicassem como os fenômenos ocorriam. Até hoje, essas técnicas possuem um papel importante, sendo consideradas fundamentais para o desenvolvimento das ciências, sobretudo da química. Ok, mas o que Jesus teria a ver com isso? Você já ouviu falar que ele transformou água em vinho, não é mesmo? Então, o que ele fez foi justamente se utilizar desse processo alquímico. Antes de tentar explicar esse processo, vamos falar um pouco da vida de Jesus segundo a Bíblia. Ela relata que Jesus foi estudar no Templo de Jerusalém aos 12 anos de idade. Naquele tempo, a primeira fase de aprendizado se encerrava quando o menino completava essa idade. E para quem aspirava se tornar escriba ou doutor da lei, os estudos continuavam em geral até os 18 anos completos. Não há registros na Bíblia sobre o que Jesus teria feito entre seus 13 e 30 anos de idade. O primeiro registro bíblico após este tempo está em Lucas 3, versículo 23, que diz que Jesus, aos 30 anos, foi batizado. Poucos dias após o batismo, vemos em João 2, versículos de 1 a 11, a afirmativa que durante um casamento em Canaã, para o qual Jesus foi convidado com seus discípulos, acabou o vinho e Maria vai até Jesus e pede: Meu filho, eles não têm mais vinho. Faça alguma coisa, por favor. E Jesus lhe responde: Mulher, por que dizes isto a mim? Ainda não chegou a minha hora. A Bíblia não explica o porquê de Jesus ter usado a frase "ainda não chegou a minha hora". Parafraseando, podemos dizer que ele esperava uma autorização para agir, ou seja, transformar a água em vinho. Podemos crer
que estes 17 anos em que Jesus esteve afastado de sua família, da qual não há narrativas nenhuma de sua vida, ele poderia estar estudando em escolas de ocultismo, onde aprendeu alquimia, entre outras coisas. E dentro da alquimia, aprendeu a transformar água em vinho. Como vimos no princípio do vídeo, a palavra alquimia também significa fusão de líquidos. E vimos que a prática encontrou no vinho um aliado por conta da sua fermentação e transformação natural. Na prática, a química não tem como realizar este procedimento de transformar água em vinho, mas tentarei explicar teoricamente o fato ocorrido. O vinho é considerado a fermentação alcoólica da uva sã, fresca e madura, que resulta em uma bebida com graduação alcoólica de 8,6% a 14% em volume. Isso aqui no Brasil. As principais substâncias formadoras do vinho, em termos percentuais, são água, álcool e ácido. E segundo a Academia do Vinho, a composição química da bebida é composta basicamente por água, pois ele contém de 85% a 90%. Já os alcoóis representam de 7% a 24%, e os ácidos de 1% a 8% do total dos componentes do vinho. Com relação aos elementos químicos, o vinho é formado de oxigênios, carbonos e hidrogênios. Então, não é difícil compreender que o que Jesus fez no seu primeiro milagre foi usar seu poder mental para mudar a posição dos elementos químicos e controlar as variáveis, que são concentração, pressão e temperatura. E fez isso de tal forma que os vasilhames onde estavam a água se constituíssem no melhor vinho. Como Jesus esteve dos 13 aos 30 anos em escolas de ocultismo e aprendeu alquimia, entre outras artes, uma delas foi a alta magia, que é uma ciência que se baseia nas leis da natureza. É um estado de realização que reconhece que, através da consciência, tudo é possível. Então, o que ele fez foi se utilizar da alta magia juntamente com a alquimia. Bom, por hora não vou mais me prolongar, mas gostaria de saber se você conseguiu compreender como Jesus fez a transformação da água em vinho. E mais, se conseguiu entender que milagres e magias são a mesma coisa, que o que diferencia é o nome dado ao mesmo resultado. Deixe sua opinião nos comentários. Te convido a fazer o curso de magia online Reconexão e Ação. Com este curso, você se reconectará com o seu passado, com o seu eu interior, com o universo mágico que vive dentro de suas memórias ancestrais e que são registradas dentro de você, mas que devido às diversas reencarnações você não se recorda, só que está viva dentro de sua alma. Você aprenderá não somente a realizar suas próprias magias, como poderá trabalhar ajudando as pessoas e fazendo disso uma fonte de renda como qualquer profissional de outras áreas. Para informações sobre consultas, trabalhos espirituais e cursos de magia e de desenvolvimento mediúnico, entre em contato através do WhatsApp 32 91 00 98 54. Se você estiver fora do Brasil, é só acrescentar 55 antes do 32.